passar semanas tentando ensinar o som de uma letra para uma criança e no dia seguinte parecer que ela nunca ouviu falar daquela letra na vida dela. Ver seu filho, criança ou adulto chorando em cima do caderno, totalmente paralisado diante de uma frase muito simples. Ouvir que cada um tem seu tempo, mas sentir no fundo do coração que tem alguma coisa além disso acontecendo ali. Se você acompanha uma criança que está travando nessa fase de iniciação, de leitura e escrita, tire esse peso dos ombros dela e dos seus. A alfabetização é o momento mais complexo na vida escolar de alguém. E, justamente por isso, é a hora em que os primeiros sinais invisíveis de uma neurodivergência começam a gritar. Nesse vídeo, eu vou te mostrar a diferença entre uma dificuldade comum e um sinal de alerta para TDAH, autismo ou até mesmo dislexia. Eu sou Fábia Lumertz, eu sou especialista em neuropsicopedagogia e esse é o canal para quem quer compreender melhor o funcionamento do cérebro, da aprendizagem e do comportamento e ter muito mais qualidade de vida. Hoje nós vamos entender o que o cérebro da criança está tentando nos dizer quando a escrita não avança. E o primeiro sinal de alerta vai muito além de esquecer o nome ou a escrita de uma letrinha. É absolutamente normal que as crianças encontrem desafios no início desse processo de alfabetização. Elas vão trocar algumas letras, elas vão esquecer regrinhas, elas vão precisar de muita repetição, especialmente nesse início. E isso é só parte do processo, totalmente dentro do esperado. O verdadeiro sinal de alerta, ele dispara quando a criança recebe ensino de qualidade, ela tem apoio da família em casa, mas continua, gente, patinando no mesmo lugar por meses a fio. Sinais como esquecer constantemente os sons das letras mais simples, como as vogais, por exemplo. Confundir sílabas simples que foram trabalhadas massivamente, repetitivamente, que já deveriam estar consolidadas na cabecinha dela, por exemplo. Evitar qualquer tipo de leitura a todo custo, a ponto de chorar, ou então ficar desesperada diante de uma tarefinha escolar simples e que já foi trabalhada insistentemente em aula, em tarefas de casa. Todos esses sinais, gente, eles não são birra, tá? Na verdade, todos esses sinais, eles são evidências de que o cérebro dessa criança, ele está encontrando barreiras biológicas que estão muito além da vontade da criança. Ou seja, ela está encontrando, então, barreiras, ela está encontrando obstáculos para processar essas informações e fixar elas no cérebro a ponto de conseguir depois executar as tarefinhas. E o que muita gente esquece é que não é só no caderno que a neurodivergência deixa suas pistas. O comportamento na hora do estudo fala ainda mais alto. Antes de irmos para o próximo ponto, eu quero conhecer quem é que está aqui comigo. Escreve aqui nos comentários só uma palavra: mãe, pai ou professor. Assim, eu consigo trazer exemplos ainda mais práticos para a tua realidade nos próximos vídeos. Muitas vezes, a pista de que a alfabetização está sendo afetada por uma neurodivergência não está no erro da palavra escrita, mas na atitude da criança. Sabe aquela criança que levanta para beber água 10 vezes durante a lição, que perde o foco com o barulho de um mosquitinho, que quebra a ponta do lápis de propósito, ou que entra numa crise de choro porque errou uma única letrinha numa frase que ela estava escrevendo, ou ainda aquela criança que precisa do
triplo do tempo dos colegas para copiar uma única frase do quadro. Esses comportamentos persistentes são pedidos de socorro. É um cérebro, gente, pedindo socorro, porque entrou numa sobrecarga sensorial ou em uma sobrecarga executiva, ou as duas coisas juntas. E a folha de papel, na verdade, ela virou um gatilho de estresse. E a forma como esse estresse se manifesta muda completamente dependendo do perfil neurológico da criança, como eu vou te explicar agora. Comparar o caderno do seu filho com o de um colega ou com o do irmão mais velho, por exemplo, é a receita perfeita para gerar ansiedade e não resolver nada. E sabe por quê? Porque cada neurodivergência joga de um jeito diferente nesse processo de alfabetização. No TDAH, a criança pode perder o foco no meio da leitura simplesmente porque a atenção dela flutuou. Já se perdeu da frase e está pensando em qualquer outra coisa. No autismo, ela pode ter dificuldade em entender o sentido figurado dos textos, ou até mesmo se desorganizar durante uma leitura em função do barulho próprio de uma sala de aula. Em um transtorno como a dislexia, o nó ele está na dificuldade específica em ligar o som da letra ao formato da letra e fazer a decodificação mental, né, desse símbolo e desse som em leitura, em comunicação escrita, que é o que ela está lendo, para transformar isso em comunicação oral, que é a leitura, é a tradução da escrita em leitura. O ritmo de cada um deve ser respeitado, sim, mas respeito a ritmo, gente, não significa omissão. Se o sofrimento e a trava persistem, ficar esperando o tempo passar, na verdade, é tirar da criança a chance, a oportunidade de ser ajudada. Se você acredita que a ciência e a educação andam juntas para salvar a infância, aproveita para se inscrever e já deixar teu like aqui no canal. Toda semana eu trago orientações práticas baseadas em evidências científicas e na minha prática clínica e afetiva e afetuosa para te ajudar a tornar a tua jornada com a tua família muito mais leve. E eu sei que muitos pais hesitam em buscar respostas por medo de um diagnóstico. Mas eu preciso te dizer, investigar o que está acontecendo não é colocar um carimbo de limitação na testa do teu filho. É exatamente o oposto. A avaliação neuropsicopedagógica serve para mapear o cérebro da criança. Nós vamos descobrir como ela aprende melhor, se é através de estímulos visuais, se é de forma mais concreta, se é com pausas estruturadas, ou seja, a gente vai mapear, a gente vai conseguir chegar a um ponto que seja do entendimento da escola, da família, dos profissionais que trabalham com ela, qual é a melhor forma de ensinar ela, como ela aprende melhor. A gente mapeia também quais são os maiores potenciais da criança e como a gente consegue usar esse potencial para ajudar ela a desenvolver, a melhorar aquilo que está mais atrasado, para que ela tenha um desenvolvimento mais harmônico, uniforme e aprenda de uma forma prazerosa, feliz e evolua, que é o que a gente quer, né? Quanto mais cedo nós entendemos esse mapa, mais rápido a escola e a família conseguem usar as estratégias certas. Isso poupa a criança de anos de humilhação, protege a autoestima dela e transforma a alfabetização em um processo de vitória e não de tortura. Se você percebeu algum desses sinais na rotina da criança e quer um direcionamento profissional para saber por onde começar com segurança, todos os meus contatos de atendimento e o detalhamento
sobre a avaliação vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. O diagnóstico e a identificação precoce mudam o destino acadêmico e emocional de uma criança. Não espere o ano letivo acabar e as notas vermelhas predominarem no boletim da tua criança para buscar ajuda. Gostou do vídeo? Então aproveita e já clica em um desses dois que estão aparecendo na tua tela agora. Eles vão te ajudar a entender ainda mais sobre o desenvolvimento infantil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.